Olá, imortais! Panem, comandada pelo presidente Snow, que comanda a nação diretamente da capital, todo governo ou sistema precisa dar uma diversão para o povo, o que é chamado de pão e circo, criado pelo Império Romano. E como Jogos Vorazes é baseado neles, tem que ter um coliseu para chamar de seu. E como toda competição, tem que haver um entretenimento para vender a ideia de que isso é bom. E para isso, Jogos Vorazes conta com o apresentador mais carismático para tirar o melhor dos tributos. Às vezes verdadeiro, muitas vezes falso. Conheçam o apresentador de Jogos Vorazes, Caesar Flickman. Em novembro, teremos a estreia nos cinemas de mais um filme de Jogos Vorazes chamado A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que terá como base central Coriolanus Snow e uma pequena amostra de como ele chegou ao poder através de pessoas como a Doutora Gal e que deu início ao tirano que assumiria o poder, sendo a 10ª edição cercada de mistério e revelações bombásticas para quem acompanha a trama. Jogos Vorazes, A Canção dos Pássaros e das Serpentes apresenta um personagem chamado Lucretius Flickman, ou para os que gostam, Luke Flickman, um meteorologista popular da Capital TV, que é escolhido para ser o primeiro apresentador dos Jogos Vorazes, 10ª edição. É possível que ele seja um ancestral ou outro parente de Caesar Flickman, mas que pode ser também uma profissão familiar passada de tempos em tempos. Conhecido por ser prestativo e tirar coisas que quase ninguém podia imaginar dos tributos, sem deixá-los preocupados ou nervosos, transformando qualquer resposta fraca em uma resposta memorável. E como todo cidadão da capital, passou por algumas intervenções cirúrgicas e é aficionado em arte da moda, ainda que se considere um pouco gordinho, o que não diminui ele como uma celebridade da capital que é muito amado pelo público. O ator que o interpreta, Stanley Tucci, comentou que achava Caesar assustador, com uma espécie de falsa generosidade e duplicidade, e revela que ele é uma mistura de vários apresentadores. Há quem diga que ele foi inspirado em Ri Chun-hee, que era a apresentadora do governo da Coreia do Norte na Agência Central de Notícia da Coreia, até sua aposentadoria e conhecida como a Mulher de Rosa. E a comparam devido à capital ser comandada por um presidente linha dura, e da mesma forma Flickman tendem a ser chamativos em termos de moda, simpatia e acolhedores em termos de personalidade. Porém, as comparações não param, pois dizem que são ameaçadores se algo estiver fora das figuras que eles apoiam. Mas tudo isso é no campo da especulação e nada confirmado nem pela autora e nem pelo ator que interpreta Caesar, pois ele mesmo diz que é uma mistura de vários apresentadores ao redor do mundo. Sendo o anfitrião dos Jogos Vorazes, é muito famoso por transformar qualquer tipo de conversa em algo muito positivo. Alguém lembra da entrevista de Ru? Ele também é conhecido por mudar a cor de seus cabelos, lábios e pálpebras a cada Jogos Vorazes. E também o seu tradicional terno azul meia-noite, todo decorado com pequenas lâmpadas para abrilhantar seu dom nesta profissão de entreter e comandar as entrevistas há mais de 40 anos. E nem o tempo mudou sua aparência, pois permanece praticamente o mesmo todos os anos. Isso segundo a protagonista da trama, Katniss Everdeen. 74º Jogos Vorazes. É revelado nos livros que no 73º Jogos Vorazes que ele parecia estar sangrando, pois apareceu em cores carmesim. Só que teve o visual elogiado por Katniss no 74º Jogos Vorazes, estando muito melhor do que a edição anterior, com seus cabelos, lábios e pálpebras tingidos de azul claro. Porém, não tem uma simbologia revelada. Sua função é ajudar os tributos de cada distrito que foi colhido para dar o melhor em suas entrevistas. Isso se vê na entrevista da jovem pequena Ru, a qual dialoga sobre suas chances de ganhar, porque as probabilidades estão contra Ru, que diz, abre aspas para Ru, sou rápida e se eles não conseguirem me pegar, não poderão me matar, fecha aspas. Ela pede também para não excluí-la, e o apresentador, com uma pitada de sarcasmo, responde, abre aspas, eu não faria isso nem em 1 milhão de anos, fecha aspas, completa Caesar. Logicamente, o seu auge foram as entrevistas dos tributos do Distrito 12, que poucos conhecem, mas logo o experiente Caesar notou que eles seriam diferentes. Primeiramente, ao entrevistar Katniss, percebe que ela é tímida em frente às câmeras, quando ele pergunta a Katniss o que ela mais gostou desde que veio para a capital. Tem na resposta dela, um ensopado de cordeiro. Você lembra de que gosta também? Caesar comenta que pode comê-lo em baldes, fazendo uma cara de horror quando pergunta à multidão que garante que isso não acontece.
Chegando a vez de Pita, ele arranca dele a confissão de amar o tributo do seu distrito, daquela edição dos Jogos Vorazes, no caso, Katniss, que choca o público, mesmo que inicialmente os dois, sendo descritos como uma boa equipe, brincando com facilidade, e essa entrevista foi surpreendentemente bem vista pelo público. Como eles sobrevivem aos Jogos Vorazes, são obrigados a viver como um casal depois que os jogos terminaram. Assim, uma nova entrevista é feita com Katniss e Pita, dando mais atenção à conversa com Pita, já que Katniss não tem o dom de comunicação que Pita tem. Naquele momento, quando se trata de estar em frente às câmeras e com Caesar e suas entrevistas na televisão. Desta vez, Caesar trouxe uma coloração lilás para seus cabelos, lábios e pálpebras, ajudando os tributos a ter um desempenho bom nas suas entrevistas e sempre muito afiado em suas perguntas, que foram respondidas com tons sarcásticos por parte dos tributos, já que eram campeões e experientes, fazendo Caesar ter jogo de cintura para aguentar a maioria dos tributos falando mal da capital, o que já dava indícios de uma provável rebelião antes deles entrarem na arena no 75º Jogos Vorazes pela segunda vez na vida. Mesmo com uma boa experiência de anos entrevistando tributos, Caesar não estava preparado para esta, que tinha tantos tributos experientes, pois ao entrevistar Katniss, tenta convencer o público de que Pita e ela estavam arrumando os preparativos do casamento e, por que não, da lua de mel. Tanto que, a pedido de Snow, mandou-a usar seu vestido de noiva. E Cinna, o estilista da capital, que estava encarregado de deixá-la linda, fez alguns ajustes e, mesmo ela não sabendo, foi o ponto alto de sua entrevista, quando gira e seu vestido de noiva se torna em uma roupa de tordo, o que faz ficar sem graça e deixar Snow furioso. O show tem que continuar, e chega a vez de Pita ser entrevistado, e afirma que está casado. Fez isso em segredo com Katniss, porém há meses, e com uma jogada infalível para atiçar ainda mais o povo de se rebelar, mente que sua amada está grávida. Caesar tem que acalmar o público, pois essa informação, mesmo que sejam falsas, agora deram mais ibope e simpatia por Katniss, ofuscando todas as entrevistas dos outros tributos, assim como Pita fez no ano anterior, perturbando o público da capital por causa desse amor ao casal, e ao que aconteceria a eles, se não sobrevivessem aos jogos, e o bebê, que ainda nem nasceu, provavelmente seria morto na arena. E deu certo, pois a comoção estava resultando em mais um passo à rebelião com alguns dos presentes, e quem acompanhava a entrevista quisesse apoiar a rebelião e não os jogos. Caesar ainda tem que lidar com todos os tributos vencedores, no final das entrevistas levantando as mãos como uma demonstração de união, influenciando ainda mais o público contra a capital e o presidente Snow. Em A Esperança, tem aquela marcante entrevista com Pita, que está todo debilitado por causa da tortura que sofreu, e sempre pontuando e com o script pronto em suas mãos, Caesar faz perguntas de seu sentimento em relação aos rebeldes, e principalmente sobre Katniss. Como um bom anfitrião, Caesar faz de tudo para deixar Pita bastante confortável, mesmo com aquela situação do entrevistado tirando dele algumas palavras, para ele e o público saber como é estar nos Jogos Vorazes, já que nenhum vencedor jamais falou sobre isso, e isso para eles é fascinante. No decorrer da entrevista, Caesar solta comentários sobre Katniss e seu lugar na rebelião, sendo interrompido por Pita falando que Katniss não sabia de nada, o que não impede de ter uma segunda entrevista com Pita, sendo curta e bastante evasiva, já que durante essa entrevista os dois trocam farpas. Porém, desta vez, Pita usa sua inteligência de mandar feedbacks para Katniss ao revelar que ela provavelmente não conhece e nem deve confiar no pessoal da rebelião. Tanto que ao final dessa segunda entrevista, Caesar deixa ele dar um último recado, que era para Katniss descobrir o que eles estão fazendo. Na terceira e última entrevista de Caesar com Pita, o entrevistado dá sua opinião sobre o que está acontecendo e diz que com o cessar-fogo encerraria a guerra, porque se a guerra fosse declarada, isso poderia significar o fim de todos os seres vivos. Caesar então cutuca ainda mais Pita, questionando a declaração dele sobre a rebelião. Ele responde de um modo em que avisa os rebeldes sobre o iminente ataque à bomba da capital ao Distrito 13, o que causa a interrupção da entrevista pelos pacificadores, subindo ao palco e batendo em Pita. Após isso, eles o levam embora para que Pita receba uma punição pela atitude durante a entrevista. Depois disso, Caesar só aparece em Jogos Vorazes A Esperança Parte 2, anunciando na TV da capital sobre a suposta morte de Katniss e do Esquadrão 451, que se você quer uma história deles, deixa aqui nos comentários. E nessa cena são atacados pelos pacificadores, mas somente Leg 1 e Leg 2 é que foram mortas, e o restante permanece vivo. O destino final de Caesar não é revelado nos livros ou filmes, ficando no ar se ele morreu ou não. Mesmo com as supostas declarações de Suzanne Collins em 2011, confirmando que ele foi poupado da execução, a qual não conseguimos achar essa entrevista. Porém, se ele sobreviveu à segunda rebelião, presumimos que possivelmente ele foi forçado a se aposentar devido ao seu jeito hábil com os tributos.
O que você acha que aconteceu com Cisa Flickman em Jogos Vorazes? Deixa nos comentários sua opinião e não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Lembrando que tem novidade no canal, que é o Seja Membro, a qual você vai ter vídeos exclusivos e acesso ao link do nosso grupo no Telegram. E como sempre, até a próxima!